Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. São 13 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 22 de junho. E olha só, eu começo essa edição com uma notícia não tão boa para os consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um novo aumento de mais de 60% nos valores das bandeiras tarifárias. A proposta vale para as bandeiras tarifárias amarela e vermelha 1. A diretoria da ANEEL aprovou os novos valores das bandeiras tarifárias, cobrados de forma adicional na conta de luz, de acordo com as dificuldades de geração de energia. A proposta aprovada traz aumentos na ordem de 60% nos valores das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. O valor da bandeira amarela deve ser aumentado em 59,5%, passando de R$ 1,87 a cada 100 kW consumidos, para R$ 2,98. Já a bandeira vermelha 1 vai de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kW, alta de 63,7%. O patamar mais caro da bandeira, a vermelha 2, passou de R$ 9,49 a cada 100 kW para R$ 9,79, aumento de 3,2%. A Agência Nacional de Energia Elétrica destacou que, apesar dos aumentos, os patamares seguem abaixo da chamada bandeira de escassez hídrica, que foi adotada até abril deste ano para bancar os altos custos da geração. A definição dos valores não significa sua aplicação imediata, já que a bandeira tarifária é definida mensalmente pela agência reguladora. Apesar da vigência dos novos patamares começar a partir de julho, a expectativa é que seja mantida a bandeira verde, sem cobrança adicional nos próximos meses. E olha só, muita gente agora vai se identificar com essa notícia. Um levantamento mostrou que de cada 4 brasileiros, 3 ficam praticamente todo o tempo conectados à internet. Enquanto isso, do outro lado, cerca de 35 milhões de pessoas não usam a web. A pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação concluiu que pouco mais de 138 milhões de brasileiros acessam com grande frequência a web. Outros 9 milhões e 800 mil utilizam a internet de maneira mais reduzida, com intervalos de tempo maior. O uso dos serviços dispostos dentro da rede podem ser diversos. Para 93%, a web é mais utilizada para o envio de mensagens. Outra parcela significativa da pesquisa utiliza a internet também para buscar informações sobre saúde. Por outro lado, um dado apontado pela pesquisa TIC Domicílios 2021 é preocupante. 35 milhões e 500 mil pessoas não têm acesso à internet. Ao analisar as classes que responderam à pesquisa de forma negativa, a maioria pertencia às classes D e E. Esse é um aspecto que expõe uma parcela de desigualdade presente no Brasil, já que as diferenças sociais ainda são obstáculos para a inclusão digital no país. Pensando em opção para reduzir esses números, a Agência Nacional de Telecomunicação planeja encaminhar no segundo semestre deste ano a execução do projeto piloto de promoção de conectividade nas escolas públicas. Segundo a Anatel, o programa será bancado com parte dos recursos arrecadados no leilão do 5G, realizado nos dias 4 e 5 de novembro do ano passado e que arrecadou mais de 46 bilhões de reais. A iniciativa pretende estimular ainda mais as pessoas a utilizarem a internet e reduzir cada vez mais a desigualdade social existente na inclusão digital. E mudando de assunto, um terremoto com magnitude de 5,9 graus causou uma enorme tragédia no Afeganistão. Mais de 1.000 pessoas morreram e cerca de 1.500 ficaram feridas. Os tremores com 5,9 graus de magnitude aconteceram a 10 quilômetros de profundidade em uma área de difícil acesso perto da fronteira com o Paquistão e atingiram principalmente as províncias de Paktika e Khost.
Um segundo tremor de 4,5 graus de magnitude aconteceu na mesma área e com poucos minutos de intervalo. O terremoto foi sentido em várias províncias da região, assim como na capital Cabul, que fica a 200 quilômetros ao norte do epicentro, e no Paquistão, onde ainda não foram relatados danos ou vítimas. O Afeganistão registra terremotos com frequência, em particular na região de Hindu Kush, que fica na fronteira com o Paquistão, na união das placas tectônicas eurasiática e indiana. As catástrofes podem ser devastadoras devido à pouca resistência das casas nas regiões rurais do país. E ainda falando de notícias internacionais, o Senado dos Estados Unidos prepara um pacote para restringir a posse de arma de fogo entre a população. A medida foi motivada pelos recentes casos de violência que chocaram o país. Senadores americanos revelaram nesta terça-feira um projeto de lei para restringir o acesso a armas de fogo, em um esforço bipartidário para conter a epidemia de violência armada que assola o país. Os legisladores chegaram a um pacote de reformas limitado, mas que é considerado o primeiro controle federal significativo em uma geração. Em um comunicado, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que a legislação urgentemente necessária é um avanço e vai salvar vidas. Os senadores se mostraram confiantes de que o texto vai receber apoio suficiente entre os colegas para chegar às mãos do presidente Joe Biden já na próxima semana. Os congressistas se viram pressionados nas últimas semanas após 2 crimes chocarem o país em maio: o assassinato de 19 crianças em uma escola no Texas e de 10 afro-americanos em um supermercado no estado de Nova York. A última lei federal de controle de armas foi aprovada em 1994 e proibiu a fabricação para uso civil de fuzis e câmaras de alta capacidade. Mas expirou uma década depois, sem que novas reformas passassem, apesar do aumento do número médio de tiroteios diários, que este ano chega a 11, de acordo com o Gun Violence Archive. O grupo bipartidário de senadores já havia concordado em 12 de junho pelo aumento das verificações de antecedentes para compradores de armas com menos de 21 anos e mais recursos para programas de saúde mental e segurança escolar. Um relatório do Instituto de Estudos Econômicos Resolution Foundation, divulgado nesta quarta-feira, alerta que a economia britânica vai levar muitos anos para se ajustar totalmente às consequências do Brexit. O texto afirma que a saída do Reino Unido da União Europeia vai pesar sobre o poder de compra das famílias no longo prazo. A publicação do estudo ocorre no mesmo dia em que autoridades britânicas anunciaram um novo aumento histórico da inflação, que alimenta uma grave crise do custo de vida no país. A pesquisa afirma que o acordo comercial que rege as relações com o bloco europeu vai ter o efeito de reduzir o rendimento das famílias, sobrecarregadas pela fraqueza da libra e pela queda dos investimentos e do comércio. Ao longo da próxima década, o país vai ter uma produtividade 1,3% inferior do que num cenário sem Brexit. Os salários ajustados pelos efeitos da inflação vão cair 470 libras por pessoa por ano, o equivalente a quase R$4.000. O estudo afirma que foi a maior mudança na relação do Reino Unido com o resto do mundo em quase meio século e constata que a saída parece pesar na abertura e na competitividade da economia britânica em geral. As empresas do país tiveram que se adaptar. Por causa da burocracia extra, optam por enviar diretamente para um único país da União Europeia e usar distribuidores no bloco, em vez de exportar diretamente para mercados menores. E uma boa notícia agora: com a flexibilização das medidas restritivas por conta da pandemia, da Covid-19, o turismo nacional voltou a crescer. Segundo a FEComércio, em abril, o brasileiro voltou a viajar e o setor faturou mais de 15 bilhões de reais. O turismo brasileiro cresce em ritmo acelerado após mais de 2 anos de pandemia. Em abril, o setor registrou aumento de quase 48% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a 15 bilhões de reais no mês. Os dados são do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. De acordo com o levantamento, os números foram impulsionados pelos feriados no mês. Segundo os dados, falta pouco para atingir o patamar pré-pandemia, 96%. Já o turismo de negócios pouco contribuiu para o bom resultado do mês, já que muitas empresas preferiram manter, por enquanto, as reuniões online. E o turismo internacional segue abaixo de 40% e deve demorar mais tempo para se recuperar.
Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!